Graça e paz, igreja. Aleluia. Que bênção estarmos aqui. Mais um culto para adorarmos ao nosso Rei na beleza da sua santidade. E essa manhã especial de domingo, Deus Ele tem feito coisas maravilhosas durante toda a semana, durante esse final de semana. E aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Aleluia. Deus, o nosso Deus, Ele não é Deus de obras inacabadas. Ele é Deus de obras completas. Aleluia. Se você já foi tocado, você já recebeu um sinal do direcionamento de Deus, Ele vai continuar te colocando no caminho. Aleluia. Meus queridos, gostaria que meditar junto com os irmãos aqui em Lucas, capítulo 22. Aleluia. E o versículo 43. Apenas a parte B desse versículo. Já é uma palavra muito conhecida, mas a mensagem de Deus, ela é renovada cada manhã, cada dia. E às vezes eu tento fugir de alguns temas, preparo outras mensagens, mas chega na hora, aquelas pegadinhas de Deus, olha, você vai pregar exatamente sobre esse tema. Aí diz, Senhor, de novo. Exatamente. Mas não é a minha vontade. Pela minha vontade, nem estaria aqui hoje. E nem estaria aqui com os irmãos. Mas que não seja a minha vontade, mas a vontade daquele que vive e reina para todo sempre. Quando, semana passada, ela finalizou no sábado e começou já o novo ciclo, domingo passado. E contabilizando esses dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e hoje domingo, nós teríamos aí uma quantidade de horas. E por incrível que pareça, foram tantos desafios, foram tantas demandas, que faltou horas para o meu dia. E o que significa isso? Que muitas das vezes nós vemos o sol nascer, vemos a noite, e às vezes falta o tempo do repouso. Eu sei que isso tem um propósito, os irmãos vão entender. Não é necessariamente a minha vontade, mas uma reafirmação daquilo que aconteceu no passado. E muitas das vezes nós olhamos assim, mas Deus, por que isso está acontecendo de novo? Aí o Espírito Santo começa a lembrar de alguns fatos que estavam esquecidos. Eu sei que essa manhã Deus ele vai lembrar de alguns compromissos, de algumas alianças que você firmou com Ele. Eu sei que essa manhã é uma manhã de renovação, de aliança, de compromisso, de entrega. Estamos aqui para celebrar a morte da maior de todas as alianças, a nova aliança em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor aqui em Lucas 22, versículo 43, diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Bendito Pai e eterno Deus que estás no céu. Essa manhã nós estamos aqui, Senhor, a te render graças por tudo quanto tens feito em nosso meio. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, tenha total liberdade, Senhor, essa manhã de falar aos nossos corações. Não necessariamente aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, Pai. Ó Deus, assim nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Todas as vezes que eu leio esse trecho da palavra de Deus, o Espírito Santo me leva a destacar alguns pontos diferentes
E essa manhã, o Espírito Santo me levava a trazer algo relacionado a um dos principais mecanismos que todos nós temos em nossas vidas. Esse mecanismo chamado vontade. E aí nós vimos, na noite que Jesus ele foi traído, ele celebrou a ceia, ele caminhou para, eu creio que, o ponto mais alto do seu desafio, da sua entrega. Foi quando ele foi crucificado. E ali naquela cruz, nós observamos duas vontades distintas. Mas existia uma hierarquia de vontade. A vontade do filho não era passar por aquilo, não era sofrer. Mas a vontade do pai era que o seu filho fosse sacrificado por uma causa maior, pelo nosso resgate. E quando Jesus ele fala, não seja a minha vontade, mas seja a tua. Eu fico analisando, mas a vontade entrou no ponto crucial da Bíblia. Jesus é o tema central da Bíblia. A salvação, com isso, torna-se o tema principal da Bíblia. E no ponto alto do sacrifício, entra essa palavrinha, vontade. E nós sabemos que a vontade, analisando esse trecho da palavra, ela é capaz de mudar destinos. A vontade ela é capaz de modificar cenários, situações. Jesus ele poderia esboçar a sua vontade, não, eu não vou fazer isso. Ele tinha sua vontade, mas ele preferiu obedecer. E muitas das vezes nós estamos em situações que nós não fazemos porque estamos com vontade de fazer algo. Eu acredito que todos nós, em alguns momentos ou todos os dias, fazemos alguma coisa. Estou fazendo não por vontade, mas eu faço porque é necessário fazer. Muitas das vezes saímos de casa em uma condição não confortável para o trabalho. Alguns saem muito cedo. Alguns, como eu, em alguns dias, às 2 da manhã para trabalhar, chuva, e de repente aquela cama quentinha ali. A gente não sai para trabalhar porque está com vontade, mas porque temos um compromisso. Nós temos esse mecanismo chamado vontade. Deus nos deu, isso é um poder, e a vontade é uma força que opera de forma sobrenatural em muitos cenários. Mas existem momentos que a nossa vontade ela começa a conflitar com a vontade do Pai. E fazemos muitas das vezes algo sem a vontade natural, mas fazemos por uma obediência. E aí nós observamos, Cristo, ele não estava espontâneo, eu estou indo com toda a espontaneidade morrer por esse povo. Ele estava em submissão a uma vontade superior. Assim como Deus nos dá vontade, mas Ele espera que em troca nós priorizemos a sua vontade. Ele também nos dá o poder da decisão, o poder da escolha, o livre-arbítrio, mas Ele espera que a decisão que nós viemos tomar, nós escolheremos, venhamos escolher a Deus. A vontade de Deus é que nós tenhamos posicionamentos diante dessas situações. E falar de vontade também é falar de batalhas espirituais. A carne lutando contra o espírito. E quando existe essa batalha, existe conflito, existe guerras. A carne, a Bíblia fala que a carne é uma vontade que se opõe à vontade de Deus. São os desejos por tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. E andar no Espírito
exatamente imolar, é sacrificar a nossa carne. É fazer aquilo que a nossa carne não quer. É andar na presença, é obedecer, é seguir as ordens do nosso Pai. E muitas das vezes nós colocamos o pé na parede e manifestamos a nossa vontade. E temos esse direito. Mas há consequências em tudo isso. Quando nós conflitamos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a vontade do nosso Pai. E a vontade de Deus é que essa manhã nós estejamos alegres, nos alegremos na sua presença. A vontade de Deus é que venhamos liberar perdão. A vontade de Deus é que venhamos pagar o preço pela unção, pela santificação, pela libertação, pela busca da sua presença, do seu conhecimento, a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que venhamos mergulhar na plenitude do seu Espírito. Mas isso tudo tem um preço. Tudo isso tem um preço. E esse preço ele começa quando nós nos submetemos, nos sujeitamos à vontade de Deus. A palavra de Deus sobre libertação, ela fala que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes, tem um trecho importante. Sujeitai-vos a Deus. Submeta à vontade de Deus. Aí sim você pode resistir ao diabo. E aí ele vai fugir de vós. Não adianta dizer que vai resistir, vai persistir em uma batalha espiritual, onde você está em falta com Deus. Onde se está em débito no reino espiritual. Para que tenhamos legalidade na resistência e o inimigo, o adversário, ele possa fugir. É necessário antes o preço da submissão à vontade do Pai. A vontade é um mecanismo que surge desde quando nós nascemos. A vontade é uma força de transpor montanhas, nos dá motivação. A vontade nos torna capazes de fazer coisas que muitas das vezes nós nos desafiamos. Desde a infância, nós já esboçamos a nossa vontade. Aqui nós temos o Joninho, muito chateado, porque a vontade dele não foi atendida na hora que ele queria. E ele está usando todos os recursos que ele tem para expressar a sua insatisfação com a sua vontade. Interessante que até as crianças usam muito bem esse mecanismo da vontade. E às vezes nós nos comportamos dessa forma. Às vezes como crianças. Eu queria, a minha vontade. E quando ela não é satisfeita, olha só que desde a criança nós já observamos esses traços. Vontade frustrada, birra. E eu fico pensando, quando alguém tenta interferir na sua vontade. Imagine, nós sabemos que vontade é uma força muito forte. Em busca de uma satisfação, um prazer, uma realização. Todo mundo tem vontade. Vontade de quê? De realizar alguma coisa. De sentir um prazer. Imagine, quando de repente, algumas pessoas falam que desejo e vontade são coisas diferentes. E eu queria trazer para vocês aqui que desejo, perto da vontade, é bem distante. E qual a diferença? Desejo é uma vontade pequena. É uma vontade que às vezes surge, mas a gente não se movimenta. Eu tenho um desejo de fazer medicina. Eu tenho um desejo de fazer isso, aquilo. Mas não existe nenhuma intenção característica ou concreta
que faça a pessoa aprofundar nesse propósito. E quando nós entendemos essa questão, a vontade já ela é diferente. A vontade, ela tem um desejo, mas muito forte, bem definido. Ela tem planos, ela tem uma estrutura construída, uma sabedoria nesse processo. E quando é que nós somos contrariados como os pais, qual é a nossa reação? Mas é bem verdade que existem muitas pessoas que têm algumas vontades. E não sabe por que tem essas vontades, vontade de morrer. As pessoas que eu já conversei, que tentaram o suicídio, são pessoas que estavam procurando na morte uma solução, um alívio para o seu problema, da forma errada. Estava utilizando a sua vontade. O sentimento de vingar-se. Deus ele é vingativo, mas a vingança pertence ao juiz, não a nós. O desejo de vingar-se é fazer justiça com as próprias mãos, e isso é pecado. O desejo da fama, pessoas que precisam de reconhecimento, de validação, porque tiveram uma história triste relacionada a isso. O desejo por drogas, muitas das vezes está relacionado à tentativa de fuga, para fugir, tentar esquecer de algum problema, de uma tristeza, de uma solidão. No final das contas, essas vontades estão buscando apenas uma coisa: alívio. E Jesus ele fala para aquelas pessoas que têm utilizado desse mecanismo da sua vontade própria, para de repente cometer algo contra a sua própria vida. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. A vontade ela transcende corpo, alma e espírito. Quando nós estamos falando de vontade, não podemos desconectar do corpo, das reações que acontecem no nosso corpo. Pessoas tremem quando a sua vontade não é atendida. Quando se passa de repente da hora da comida, do almoço, da janta, ela começa a ter reações fisiológicas. Fica nervosa, fica suando. Então, vontade mexe com o corpo, mexe com a emoção e pode abrir portas espirituais. Agora sim, tudo isso acontece porque muitas das vezes os gatilhos que existem ativam esse mecanismo. E gatilho é tudo aquilo que impulsiona a vontade. Ontem, eu estava com a minha esposa e já era tarde e eu não estava com fome. Já tinha passado muito da hora. Mas de repente, quando eu senti o cheiro de uma comida, despertou o apetite. Eu disse: olha, eu não estava com fome, mas esse cheiro me estimulou a querer. Isso é gatilho. Algo impulsiona você a fazer algo. Isso tudo acontece aqui na nossa mente. E esse gatilho, ele busca uma ação e no final ele quer uma recompensa. Eu senti o desejo de me alimentar, estava com fome. Aliás, não estava com fome, mas meu organismo estava precisando. Eu precisava desse alimento, mesmo em forma inconsciente. E os gatilhos é algo importante para a nossa vida. E muitas das vezes as pessoas reclamam: não estou com vontade de orar, não estou com vontade de jejuar, não estou com vontade de ler a Bíblia, de meditar. E quando a gente faz uma análise dessa situação, os gatilhos estão invertidos. Aquela pessoa ela está sendo bombardeada todos os dias com algo que não edifica. De repente a rede social, 7 horas, o pastor falou aqui uma estatística, 7 horas por dia. Tem pessoas que batem recorde, vira a noite. E às vezes esses gatilhos estão tirando o desejo de adorar a Deus. E é necessário termos discernimento, o que é, quais são os gatilhos que estão na minha vida, que está me tirando o desejo de adorar, que está me tirando aquela vontade de estar na presença de Deus. É necessário alinhar a nossa vontade com a vontade do nosso Pai. Todo esse mecanismo de vontade, a ciência estuda.
e vem estudando há muito tempo. E isso tudo acontece numa parte aqui do cérebro, essa parte da frente, que é chamada de córtex pré-frontal, essa parte vermelha. E essa parte vermelha, segundo os estudiosos, ela é responsável pelo desejo, pela vontade, pela tomada de decisões, pelo controle dos impulsos, pela regulação emocional. Tudo isso acontece nessa parte, chamado córtex pré-frontal. Por isso que, em processo de libertação, as pessoas querem se libertar de um vício, e não conseguem porque o desejo, aquela força da vontade é muito grande, e ela quebra todas as regras, todos os compromissos. É uma força escravizadora. E ações medicamentosas agem exatamente nessa parte do cérebro, tentando eu não sei qual a palavra, mas a mais adequada seria anestesiar essa parte do cérebro que está muito ativada, buscando por um impulso o consumo de algo indevido. No final das contas, a vontade, ela está buscando, como eu falei, prazer, satisfação, realização. E se falando de química, isso é chamado de dopamina. A dopamina é exatamente quando nós fazemos algo e recebemos uma recompensa. Aí eu vejo mais uma vez a assinatura de Deus na criação. Deus não fica devendo nada para ninguém. A natureza copia o seu Criador. É a lei da consequência. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós recebemos recompensa, nós o achamos. Quando nós investimos o nosso tempo, todos os nossos recursos em prol do reino de Deus, nós recebemos da parte dele a nossa recompensa. O fato de estarmos aqui como igreja, nesses últimos dias, aqueles que permanecerem fiel até a morte, haverá uma recompensa, a morada celestial, a vida eterna. O reino espiritual fala de recompensa como lei da semeadura, das consequências das nossas ações. O nosso corpo, ele trabalha em cima desse princípio também. Nós saímos da nossa casa impulsionados, queremos algo. Cada um de vocês veio buscar algo aqui em específico, veio entregar a sua vida, o seu tempo, mas isso há uma recompensa. Eu estive na igreja, eu senti a presença de Deus, eu aprendi algo da parte de Deus, então é todo o mecanismo da recompensa ativado, a dopamina. Agora imagine como isso funciona. Imagine você agora com sede, muita sede. Aí você mentaliza: eu preciso de água. A vontade é inteligente. Aí você começa a vasculhar onde é que tem água. E você começa a ter na geladeira. Não tem na geladeira, providencia. Tem que fazer o pedido. E quanto tempo vai passando, a sede vai aumentando, você vai ficando mais estressado. E você busca na água exatamente o objetivo da vontade. A fome, o alimento, o sono, o descanso. Ou seja, a vontade, ela é motivada por um agente. Agora, quando essas vontades não são satisfeitas, há frustrações, há consequências. E quando eu falo de dopamina, existem algumas teorias, alguns princípios científicos falando que a dopamina, ela tem uma característica muito interessante. Ela é a fonte de prazer. Existem pessoas que ficam tanto tempo na rede social porque isso é um prazer imediato, é uma satisfação que essas pessoas encontram. Mas quando nós estamos aqui extasiados na presença de Deus, pulando na presença dEle, também há uma liberação de dopamina. Quando nós buscamos a face de Deus, Ele se revela de forma poderosamente, há uma liberação também de dopamina. Então a dopamina não é do diabo.
E qual é o problema então? É como essa dopamina está sendo produzida, qual a fonte, qual a origem, qual o agente motivador. Então nós temos que entender o seguinte: em todos os processos das nossas necessidades básicas, não há nenhum pecado nisso. Se você está com sede, você precisa de água. Mas nós temos outras necessidades básicas, que a principal delas é estar em comunhão com Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Deus e não sentimos a vontade de estarmos na presença dEle, alguma coisa errada está acontecendo. É necessário fazer uma análise de como nós estamos utilizando o nosso recurso chamado tempo. Você está investindo nisso? É bem verdade que às vezes precisamos de algo e não sabemos que estamos precisando de algo. Eu tinha um problema muito sério com água. Todos nós temos um sensor chamado sensor de sede. Eu estou chamando de sensor de sede, né? Eu não sei o nome científico. E quando o seu organismo começa a ter necessidades de hidratação, ativa esse mecanismo de defesa. E aí surge a sede. O seu organismo está precisando de água. Parece que o meu sensor de sede estava quebrado. Eu entrava em desidratação. Passava 24 horas, 30 horas. Eu passei quase 2 dias sem tomar água e não estava sentindo sede. Eu vim perceber quando eu fui atacado por uma dor terrível nos rins. Aí eu tive vários problemas com relação a isso. Ou seja, os órgãos internos já começaram a sofrer com isso. Eu precisava de uma cura. E uma vez, em um exame de rotina, eu não sabia que estava com uma pedra grande nos rins. E o médico detectou em um exame e disse: olha, tem uma pedra até razoável. E vai precisar fazer uma cirurgia. Ele mapeou, calculou o tamanho, as horas. Disse: a gente vai fazer uma cirurgia com um procedimento menos invasivo possível, vai ser rápido. Mas é um procedimento cirúrgico, tem risco, tem todo um cuidado relacionado a isso. Eu entreguei isso na mão de Deus. E no dia de fazer somente a marcação do local, porque eles iam injetar um raio laser, e ele precisava da posição exata, quando eles procuraram, não acharam nada. Eu tinha sido curado. Hoje eu sinto sede. E muitas das vezes, espiritualmente, nós estamos em situação adversa. O desânimo, a tristeza, as frustrações. Muitas das vezes na busca por algo que não deu certo, um projeto frustrado, fracassado, nos rouba a sensibilidade de querer estar na presença e na vontade do nosso Pai. Então, o meu exemplo da água, ele reflete o exemplo de muitas e muitas pessoas que de repente um dia teve muita sede. Um dia, quando entregou sua vida, estava naquela paz, naquela presença maravilhosa, mas depois vieram os dias difíceis. E cadê a sede de estar na presença de Deus? Cadê essa dopamina que era liberada de forma que a gente se extasiava, desmaiava na presença de Deus? A dopamina, em uma outra linguagem, ela é o Pix. É o Pix. Ela age desde o começo no desejo, na vontade. Até a realização completa da vontade, a gente vai sentindo a dopamina sendo liberada. Imagine você com sede e você sabe que a geladeira está longe. E você já começa a sentir o gosto da água, mesmo inconsciente, na direção que você vai, você sabe que vai encontrar água, você já vai liberando dopamina. Aí quando você toma a água, e ela desce na sua garganta, refrigerada, aí você sente o prazer,
sente o alívio. Estava estressado, fica calmo. Estava nervoso, porque estava tanto tempo sem tomar água, estabilizou. E quem foi que pagou? O cérebro, aquela partezinha lá da frente, o córtex pré-frontal, ele é o banco, e ele liberou o dinheiro e fez o pagamento. Agora você está quite, está tudo certo. Esse Pix, eu poderia chamar de dopamina. É necessário que nós venhamos abrir os nossos corações, para que o desejo de Cristo, ele prevaleça nas nossas ações, todos os dias. A luta da carne contra o espírito, de vontades tão adversas, deve ser todos os dias. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu poderia dizer que esse trecho aqui está falando da vontade. A vontade de Deus é cear com você, é ter comunhão, relacionamento. Mas Ele é educado, Ele está batendo a porta. Eu quero ter comunhão com você. Eu tenho saudade daqueles tempos que você se derramava na minha presença. Eu tenho saudade daqueles momentos em que você se derramava e falava em mistério, onde os seus dons que eu entreguei em suas mãos, você fazia com todo esmero, com todo prazer. Deus, Ele está falando essa manhã que Ele tem saudade de você. Aleluia. E o que nós aprendemos sobre vontade na Bíblia? Tem um exemplo clássico aqui, Davi e Betseba. Davi estava no seu momento de folga. Estava todo mundo guerreando, mas Davi resolveu dar folga para si mesmo. E nesse dia ele vê uma jovem tomando banho. E aí o mecanismo do desejo, da vontade, começa a agir no cérebro de Davi. Primeiro ponto, se nós fôssemos agora escrever o passo a passo que levou à queda de Davi. Primeiro ele viu. Ele contemplou algo e até aí não aconteceu nada. Essa imagem vai para o cérebro, ele mentaliza e julga. É bom, é ruim, é feio, é bonito, é agradável. E ele julga. Até aí não tem nenhum problema. Mas só que a partir daí, a partir do julgamento de juízo que ele faz, ele cai. Ele desperta dentro dele o desejo, a vontade de possuir aquela mulher. E aquela mulher era casada. Olha só o que a vontade faz. Ela cria um plano, arquiteta toda uma situação. E Davi executa esse plano. Manda matar o marido da mulher. E depois que ele a possui, antes mesmo de matar aquele homem que estava na frente de um exército, ele sente satisfação, prazer, dopamina. Só que a dopamina de forma errada, pecado. O pecado é prazeroso, mas o pecado, ele tem uma consequência no reino espiritual, nos desconecta da presença de Deus, nos torna reféns, escravos do pecado, cada vez vira um ciclo. E após essa situação, Davi sofre as duras e amargas consequências. Então todo o processo que levou Davi a pecar, tinha vontade envolvida, a busca pelo desejo. E nós poderíamos reescrever essa história, se Davi tivesse apenas visto, mentalizado. A partir daí ele teria que afastar o seu olhar. Billy Graham, ele fala que não há nenhum problema, muitas das vezes, no primeiro olhar. O problema está em voltar a olhar o indevido. Então, o que acontece? Ele poderia ter afastado o seu olhar, orado, e a partir daí ele tinha recebido a aprovação de Deus. Quando nós somos tentados e continuamos firmes, nós somos aprovados e recebemos o abraço do Espírito Santo.
Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E Ele age para cumprir a palavra. Nós também recebemos a dopamina. Nós recebemos a satisfação de continuarmos ali firmes na presença de Deus. Esse processo é chamado de mortificação da carne. Quando a vontade ela quer determinar as coisas em nossa vida e nós não conseguimos. Qual a fonte do nosso prazer? Onde a nossa vontade tem nos levado? A vontade de Deus é que venhamos viver essas mensagens. Filipenses 4:4 que diz: regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. João 15:11, estas coisas vos tenho falado, para que o meu gozo esteja entre vós, e o vosso gozo seja completo. A fonte da tua satisfação, do teu prazer, deve estar alinhado com a vontade do Pai. Se estava existindo algum desencontro de vontades, essa manhã é uma manhã onde você pode reafirmar que, embora você tenha suas próprias vontades, você quer deixar a sua vontade alinhada com a vontade do Pai. Aleluia. É necessário sim abrir o coração. É necessário sim reafirmar: seja feita a tua vontade em minha vida. É necessário lutarmos todos os dias contra os desejos da carne. E os desejos da carne é prostituição, é falatórios, é maledicência. Os desejos da carne nos apresenta, nos faz a pior versão que nós poderíamos ser. Mas quando produzimos os frutos do Espírito, nós estamos sendo a melhor versão que Deus quer para as nossas vidas. É necessário reafirmar essa noite, essa manhã, durante todos os nossos dias, que a vontade do Pai, embora a gente não tenha vontade de fazê-lo de forma espontânea, mas aí nós usamos um outro recurso chamado obediência. Em obediência, a tua vontade seja estabelecida. Gostaria que vocês ficassem de pé. Aleluia. E quando nós estamos falando de vontade, nós estamos falando que a nossa vontade deve estar alinhada também ao centro do prazer, é estar na presença de Deus. Prazer em estar aqui participando da ceia do Senhor, onde nós fomos chamados, escolhidos, mediante a salvação, dom gratuito de Deus. Prazer na gratidão a Deus. Prazer nos atos proféticos. A vontade ela é muito forte. Talvez você tenha ignorado o poder de uma vontade. Mas saiba que esse poder, o próprio Cristo, o Filho de Deus, Ele a subjugou. A vontade dele já não era mais importante. E ele disse que ele veio não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Você está aqui essa manhã. Nós estamos aqui essa manhã de corações abertos, entendendo que nós não viemos para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos enviou. Nos enviou para pregar às nações, nos enviou para evangelizar, nos enviou para libertar cativos, oprimidos, mesmo contra a nossa vontade. Como eu tinha falado no início, essa semana foi tão difícil. Foram 2 dias a menos na minha semana, 2 dias acumulados de sono, e a minha vontade hoje era dormir um pouco mais. Mas existia uma obediência. O Espírito Santo falava: não, você vai. Você vai. Eu disse: sim, Senhor, eu vou te obedecer.
Ah, mas não seria uma extravagância? Será que você não está descuidando da sua saúde? Não é isso que Deus quer? Eu até concordo se você não tivesse um conhecimento do que aconteceu no passado comigo. A medicina disse que eu não poderia perder uma horinha de sono. Fui desenganado pelos médicos. Tinha problemas de saúde. Eu tomava remédio controlado. Eu precisava ter minha horinha certa de sono. Mas teve um dia que Deus disse: eu vou te curar. E Ele me curou. Mas eu fiquei com medo. Todos os meus trabalhos envolviam risco e perda de sono. Todos. Eu disse: meu Deus, isso é pegadinha. Eu poderia trabalhar no horário normal que todo mundo faz, todo mundo trabalha. Mas exatamente comigo, Senhor, em obediência eu vou. Mas fui com a caixa de remédio, que aconteceu alguma coisa, eu vou tomar um remédio. Não precisei. Primeira noite, segunda noite, terceira noite, primeiro mês, primeiro ano, mais de 20 anos trabalhando assim. Eu passei 2, 3, máximo quase 4 noites. Era Deus provando: olha, o que eu faço eu aprovo. E hoje, em gratidão a Ele, eu vou fazer sim, Senhor. Que a Tua vontade seja feita em minha vida. Embora a minha carne física deseja descansar um pouco mais, mas o que Tu fizeste lá no passado é válido ainda hoje. Em gratidão, eu, Senhor, subjugo a minha carne e me entrego, Senhor, à Tua vontade a essa manhã.